Pazotti. Dando início, muito boa tarde a todos. Dando início, mais uma vez, boa tarde a todos. Dando início à 27ª sessão ordinária do dia 10/9 do ano 2019, solicito ao novo vereador, primeiro secretário da mesa diretora, Luiz Henrique Kiki, que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada desta 27ª sessão ordinária realizada em 10 de setembro de 2019. Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha. Luiz Henrique, presente. Robertinho Mori. Azuaite Martins de França. Chico Louco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Dimitri Cian. Ditinho Mateus. Edson Ferreira. Elton Carvalho. Gustavo Pose. Júlio César. Laide da Uipa. Leandro Guerreiro. Malabim. Marquinhos Amaral. Presente. Moisés Lazzarini. Presente. Rodson Magno. Roselei Françoso. Senhor presidente, há duas justificativas em mãos. Solicito que Vossa Excelência proceda com a leitura. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho através deste justificar meu atraso na 27ª sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de setembro de 2019, terça-feira, às 15 horas, no plenário desta Casa. O motivo da minha ausência está fundamentado em compromissos assumidos anteriormente junto à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Coloco-me à total disposição para quaisquer esclarecimentos necessários posteriormente. Sou-lhe grato e certo por vossa atenção e presteza. No ensejo, renovo votos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência, respeitosamente, vereador Elton Carvalho Porto. E há também uma segunda justificativa. Senhor presidente, sirvo-me do presente para justificar meu atraso na sessão de hoje, dia 10 de setembro de 2019, por acompanhar minha esposa ao médico. Subscrevo o presente, renovando meus protestos de profunda estima e consideração. Cordialmente, vereador Gustavo Pose. Então, são duas justificativas, vereador Gustavo Pose e vereador Elton Carvalho, e 16 vereadores presentes aqui no plenário, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho e todos aqueles que puderem se colocar de pé, cantaremos e ouviremos o hino nacional e também o de São Carlos. Sem teu formoso céu, quem sonha
Solicito ao nobre vereador Moisés Lazzarini que proceda com a leitura da Bíblia. Senhor presidente, toda a casa, população que nos vê e nos ouve, estarei lendo em Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 20. Fala sobre o Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio o anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião.
porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos teus deuses, nem os servirás, nem farás fome às suas obras, conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lançam fora os heveus e os cananeus e os heteus diante de ti. Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei aos teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei às tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os teus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servirdes aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Muito obrigado, vereador. Solicito ao novo vereador Luiz Henrique Kiki que proceda com a leitura dos votos de pesar. Relação de votos de pesar. Antônio Orival Ribeiro, Isolina Manzini Tavares, Sandra Maria dos Santos Fattori, Antenor Boni, Valéria Marcondes Silva dos Santos, Luciano Donizete Cordeiro, Maria de Lourdes Barros, Laser Buchweiser dos Santos, Walter Carneiro da Silva, José Aparecido de Oliveira, Eronildo Francisco de Santana, Leonina Scarpa de Val, Antônio Ferraz Conde, Diego Aparecido Eusébio, Gabriel Percival Bernardo Cerruti, Luiz Faco, Lourdes Lene, Janaína Silva de Souza, Maria Margarida Estevam Ramos, João Batista Cerqueira, Érica Sá de Ataíde, Joaquim Alves, Benedito Bastos da Silva, Joana Moraes Pereira, Aparecida Conceição Bento, Fábio José dos Santos e Maria Amádio Zacarim. Solicito a todos que puderem se colocar de pé, a gentileza, para que nós possamos juntos guardar um minuto de silêncio em respeito e memória daqueles que nos deixaram.
Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 27 de agosto do ano 2019. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando. Os contrários, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Número de proposições. Existe uma solicitação de prazo do processo. Esse aqui não. 2.200. Interessado, o vereador Daniel Lima. Solicita informações da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano acerca dos empreendimentos. Estão pedindo mais 15 dias para se manifestarem. Os vereadores que são favoráveis ao prazo permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado, então, por mais 15 dias o prazo. Comunicar à população que está nos acompanhando, senhores vereadores, que o número de proposições apresentadas pelos senhores vereadores na tarde de hoje foram 2 projetos de lei ordinária, 36 requerimentos, 8 indicações, 6 moções, totalizando 53. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos ao expediente falado. Primeiro vereador inscrito na tarde de hoje, por até 10 minutos, o vereador Robertinho Mori. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha. Eu subo à tribuna para fazer um comentário de um requerimento que já foi feito por várias vezes em relação a uma lei de autoria deste vereador, pedindo o cumprimento, que estou pedindo um requerimento agora, informando sobre a aplicabilidade da Lei 16.256, de 5 de julho de 2012, que dispõe sobre o combate de infestação dos pombos em área urbana. Nós tivemos recentemente aí 2 pessoas do litoral paulista que faleceram, e tivemos também uma reportagem de um senhor, um rapaz de 38 anos, que faleceu aqui na cidade vizinha de Taquaritinga. São feitas as respostas que são feitas do recebimento do ofício, que o Departamento de Defesa de Controle Animal apenas orienta os interessados nas práticas de afastamento das aves do impedimento de nidificação, quando interessados nas práticas quando somos procurados, quando eles são procurados. Respeitando as legislações federal 9605 de 98, a Lei Municipal 18059, que é uma lei da LAID em relação à proteção dos animais, e a Lei 16256 de minha autoria. As campanhas são educativas e com o objetivo de formar uma consciência coletiva. Eu não tenho visto isso aí. A resposta foi passada da mesma forma que foi passado a resposta do óleo vegetal, do recolhimento, pela secretaria do professor Tundizi, que ele assinou, e numa reunião recente o Porto passou para ele algumas informações que não são verdades. Isso é lamentável, principalmente na pessoa do professor Tundizi, uma pessoa que eu respeito e respeito muito. Ele acabou assinando e tinha lá, quando foi procurar saber a respeito, não condizia nada daquilo que ele assinou. Lamentável, professor Tundizi. Da mesma forma, estamos aguardando a trilha ecológica cultural, que desde 2017 nós estamos aguardando através de emenda parlamentar. Não vamos contar 2017, que foi em agosto. Mas aí 2018 todinho não foi feita
Muito obrigado, vereador. Não foi feito. Nós estamos agora em setembro de 2019, foi contratado por insistência uma empresa de engenharia civil para fazer uma trilha ecológica. Fui lá visitar agora, o professor Tondizzi tem comentado que não, vereador, pode ficar tranquilo que eu tenho ido lá semanalmente. Novamente fui lá e tive uma surpresa de que ele não ia semanalmente lá nessa trilha. Mesmo porque pagaram-se lá mais de 40 mil reais para uma empresa da engenharia civil para fazer ali tirar uns matos ali, colocar umas setas, umas placas, senhor presidente. Lamentável. E muito me estranha, porque uma pessoa com a sensibilidade dele, entendendo que a água, o conhecedor do que ele é, do meio ambiente, ele poderia estar acompanhando um pouco mais de perto. Ali no meio de uma trilha, ele coloca ali uma escada de cimento e uma escada ali com os morões. Ali está pedindo ali no projeto de 2011, 2012, está solicitando ali uns bancos de madeira rústico, que é para poder, é uma trilha do lado ali, 300 metros do Cristo, ali do lado do Parque das Artes, maravilhosa, dentre os 7 parques urbanos que o professor Tondizzi colocou que faria na cidade de São Carlos, quando ele viu aquele, ele foi o primeiro, mesmo porque já estavam os projetos. Veio gente de São Paulo para fazer. O Flávio Marquezinho, do sítio São João, acompanhou, uma pessoa abnegada em relação a esse tipo de projeto, uma pessoa sensível ao meio ambiente. Uma vegetação nobre que nós temos na cidade de São Carlos. Então, eu não quero pegar pesado, eu quero aguardar ele novamente aqui nesta casa, ou então farei uma audiência pública, porque não é dessa forma, é pouco dinheiro. Não é muito dinheiro, mas com pouco dinheiro que traria aqui para a cidade de São Carlos, mais um local onde o pessoal pudesse caminhar e um local ali que pudesse se instalar, inclusive a diretoria de meio ambiente. Fiquei surpreso, fiquei muito chateado, professor Tondizzi, vamos voltar a conversar, e eu estou aguardando que ele me disse que estaria na semana passada, e nessa semana tentando resolver alguns outros problemas. Sonha alto, ele não gosta que eu falo isso, mas ele quer buscar R$1 milhão, 800 mil reais. Com 800 mil reais, professor Tondizzi, o senhor faria os 8 parques que o senhor tem na cidade de São Carlos. 8 parques. Nós não podemos falar que nós temos parques na cidade de São Carlos. O que nós temos são algumas áreas para serem trabalhadas e exploradas como parque ecológico na cidade de São Carlos, que nada está sendo feita. Nada está sendo feito. Com o recurso de emenda parlamentar por este vereador, já foi aditado, passou por uma gestão, por um exercício de 2018. Metade de 2017, nós estamos passando 2019 e não vai acontecer. Lamentável, lamentável, leva inclusive o nome do professor Samuel Murguel Branco. Da mesma forma, Mariel, professor Tondizzi, eu não sei, ali, vocês viram que saiu aí na reportagem hoje, um cartão postal do Aracê de Santo Antônio. O lixo que nós temos lá. Lamentável. Lamentável. O outro caso, na Rua Francisco Carlos da Silva e na Joaquim Gonçalves Ledo. Ali foi feito um trabalho, quando desapropriou uma área que era do De Chico e fez uma passagem do Boa Vista 2 para o Jardim Medeiros. Conseguimos ali umas borras de asfalto, onde pudesse estar sendo minimizado o impacto, principalmente a poeira. Começaram a fazer o trabalho lá depois de 2 anos, então foi aprovada a licitação. As obras estão paralisadas, é uma obra pequena. E me causa estranheza que na licitação estava somente o calçamento de um dos lados da rua, quando as 2 áreas são do município, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, ali os moradores estão solicitando que pudesse estar retomando essas obras, senhor Mariel,
porque lá está muito complicado, uma poeira, um pó, parece um talco fino. E a calçada somente de um lado e o asfaltamento. Mas, para encerrar a minha fala, na Henrique Gregory, na Desembargador Júlio de Faria, existe ali o asfaltamento, que são feitos os asfaltamentos em cima do novo asfalto, muito bacana, tá muito importante. Porém, as tampas de ferro do SAI e as bocas de lobos continuam sendo rebaixadas cada vez que vem essa camada de asfalto, trazendo problema sério ali de segurança. Então, a possibilidade do SAI e dos serviços públicos, obras, que pudesse estar trabalhando para que pudesse ser solucionado o problema. Muito obrigado. Fez uso da palavra o vereador Robertinho Mori. E agora, pelo tempo regimental de até 10 minutos, o próximo vereador inscrito, o vereador Roselei Françoso. Senhor presidente em exercício, vereador Luiz Henrique, Kiki, colegas vereadores, Cidinha, Laíde, demais colegas, quero cumprimentar o público presente, a população que nos acompanha de seus lares, a imprensa local, desejando a todos uma excelente tarde. Quero iniciar minha fala trazendo aos colegas vereadores, à população que nos acompanha, uma matéria que foi publicada no ano de 2006. Essa matéria elegeu o site da Prefeitura Municipal de São Carlos como o segundo melhor site entre prefeituras do país. Uma pesquisa realizada, olha só, Zoite, tem credibilidade. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, por meio da TecGov, Centro de Estudos em Tecnologia da Informação para Governo, apontou o Portal do Cidadão como o segundo melhor site de prefeituras de todo o país, só ficando atrás a Prefeitura de São Paulo, mas vale destacar à frente das demais capitais brasileiras. Por que eu estou trazendo esse assunto à tona, né? Hoje, pela manhã, eu atendi em meu gabinete um grupo de pessoas reconhecido como Câmara Técnica de um dos conselhos municipais da nossa cidade, e nós tivemos que fazer uma busca em alguns portais que existem dentro da Prefeitura Municipal de São Carlos. E analisando isso, presidente, nós encontramos uma situação muito desagradável perante essa Câmara Técnica. Nós temos como secretário municipal de Educação, lá no site da Prefeitura, o senhor Douglas Marangoni, que deixou o governo lá em 2016, correto? Juntamente com o ex-prefeito Paulo Ottomani. Nesse mesmo site, mostra, né, como capital, como endereço, sede da Secretaria Municipal de Educação, a Rua 13 de Maio, onde existe o Palacete Bento Carlos. Só que a sede da prefeitura atual está ali onde funcionava o CIB, na esquina com a Avenida São Carlos. Então eu gostaria de fazer aqui um requerimento verbal à Prefeitura Municipal de São Carlos para fazer essa correção, porque o Google, que não tem a gestão da secretaria, já fez. Se a gente procurar no Google, nós vamos ter a informação correta. Mas em reconhecimento a esse trabalho, o que representa o site da Prefeitura, e está aqui, quem não me deixa mentir, uma pessoa conhecedora dessa questão de marketing digital, na necessidade da informação ao contribuinte, né, o vereador Daniel Lima, sabe bem o reflexo do que eu estou dizendo. E quero trazer algumas situações que também me preocupa muito. Olhando o portal da educação, e aí eu quero também fazer um requerimento verbal ao secretário Nino, que eu sei que não é ele quem faz a mudança, assim também como não é a Secretaria de Comunicação.
Eu não sei quem faz a mudança, eu não estou aqui acusando a pessoa de ninguém. O fato é que não pode continuar dessa maneira. Fazendo a pesquisa nos diretores das escolas, nenhum corresponde à verdade, Júlio César. Nenhum. Eu peguei aqui como exemplo o CEMEI Araci Leite Pereira Lopes, que a diretora é a Silvana Aparecida Soade. Ela foi diretora dessa escola até o dia 31 de dezembro de 2016. Portanto, totalmente desatualizado. Da mesma forma, eu trouxe aqui até para demonstrar a preocupação, até porque hoje ela é diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, e aqui no site aparece como responsável pela EMEB EMEB Carmine Bota, a senhora Silmara Aparecida Seneme Rui. Então eu queria pedir à Prefeitura para fazer a correção desse site, para que a gente possa, de fato, garantir a absoluta verdade ao contribuinte que faz a pesquisa nesse local. E aí eu quero também, a exemplo do que eu fiz nessa Casa de Leis, na gestão anterior, chamar a atenção para que a gente não tenha problema, Luiz, como ocorreu na Prefeitura de São Carlos, um assunto que nós discutimos aqui nessa casa na semana passada. Estava no memorial do Tribunal de Contas o descontrole que havia no caixa da Prefeitura. E pelo que nós pudemos, pelo que foi possível pesquisar no dia de hoje, a Prefeitura de São Carlos está desatualizada, os boletins de caixa, desde 2018. Então, eu queria pedir também a correção da publicação desses boletins de caixa, para que corresponda à verdade. Se a gente analisar os dados do Tribunal de Contas, já está lá em setembro de 2019. Mas o site que a população pesquisa, tanto para os pagamentos feitos diariamente da Prefeitura Municipal de São Carlos, eles devem estar atualizados. E não é o que a gente observou analisando esse importante site de notícias da cidade de São Carlos. Tem muita coisa que a população procura lá. Se não tem credibilidade o endereço, se não tem credibilidade o boletim de caixa, se não tem credibilidade os pagamentos diários, se não tem credibilidade as leis que a gente vota aqui que precisam estar atualizadas. Nós temos coisas extremamente importantes, como um concurso público, por exemplo, que precisa ter o lastro necessário, a confiança necessária para que as pessoas possam participar. Então, o meu pedido na tarde de hoje, é que a Prefeitura faça a atualização, desse site, faça uma auditoria primeiro, porque muita coisa, eu estou trazendo alguns exemplos aqui, mas muita coisa nesse site está desatualizada e ele necessita, de segurança, ele necessita de confiança, ele necessita de transparência. A falta de transparência traz problemas na aprovação de contas. É um dos princípios, está aqui o advogado Dr. Lupe, que não me deixa mentir, que é um dos princípios garantidos na Constituição Federal e que precisa ser garantido. Até me estranha, eu vou pedir licença para pegar o papelzinho que caiu, mas é um lembretinho que até me preocupa, eu não sei como as instituições analisam essa questão, mas a transparência permite que as pessoas possam contratar com a administração pública, permite que os atos da administração pública sejam publicizados na maior amplitude possível. E eu aqui queria fazer uma crítica a uma decisão, a uma MP que foi publicada, que desobriga, inclusive, isso não tem nada a ver com o município de São Carlos, mas uma preocupação, senhor presidente, com o país. Nós estamos falando da lei de licitações, nós estamos falando do regime diferenciado de contratação, RDC, nós estamos falando da lei do Simples Nacional, nós estamos falando das leis que norteiam a transparência, que norteiam a legalidade nos atos da administração pública,
e que foi proposta, né, pelo então presidente da República, né, a desobrigação da publicação dos editais de licitações em jornais de grande circulação. Por que eu trago esse assunto aqui? Porque me preocupa sim, porque isso pode permitir o conluio. A gente sabe hoje como é que as coisas se organizam. As pessoas juntam 3, 4, 5, 6 pessoas e vai na administração tudo ajustado. Nós já vimos isso aqui no passado, né, e nós não gostaríamos que isso acontecesse novamente. Então eu repudio, não fiz nenhum tipo de moção a princípio, mas eu acho que essa casa deveria repudiar, né, esse tipo de comportamento que vicia, na minha opinião, contraria os preceitos constitucionais, né, no sentido de não publicar mais, né, as licitações nos jornais de grande circulação, permitindo, né, que a concorrência seja de fato uma concorrência, seja ampla, seja disputada, que busque o interesse público, que busque a economicidade, que busque a transparência. Então eu quero fazer na tarde de hoje, na minha fala, um repúdio a essa decisão, né, de não mais publicar nos jornais de grande circulação os atos do governo federal, dos estados e municípios. Eu acho que isso vicia todo um processo de licitação e de... Próximo vereador inscrito por até 10 minutos, Azuaite Martins de França. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, senhoras e senhores. Traduzindo o que disse o vereador Roselei Françoso, é um hábito recorrente entre nós, como diz o ditado caipira, para aquele que conta muita vantagem e, consequentemente, mente. Nós estamos entre aqueles que comem chuchu e arrotam caviar. Então, se o nosso site de transparência, se o nosso indicador maior de transparência na administração pública é o melhor do Brasil, ou está entre os melhores do Brasil, imagine como é que estão os piores. Mas talvez os piores, vereador, sejam mais sinceros. O nosso, certamente, não é sincero. Não sendo sincero, não é ético. E não sendo ético, é hipócrita. Porque diz uma coisa, mas sua realidade é outra. Mas não vim à tribuna para falar desse assunto, mas de algo que está conectado com essa prática que nós temos nesta cidade. Nós somos a cidade Sorriso. Mas faz muito tempo que a cidade Sorriso anda desdentada, fechando a boca para que não apareçam os dentes que faltam ou aqueles que sobram cariados. O sorriso é a mensagem de felicidade, a mensagem de satisfação, é a beleza da alma que se estampa na face. Mas, ultimamente, com a cidade agora sendo, felizmente, graças a Deus, recapeada, é uma cidade escura, sem o trato que deveria ter, sem flores, sem luzes, com mato, e agora entra a primavera, o mato vem viçoso. Daí sai de baixo porque as onças certamente vão se aninhar em algumas moitas das principais ruas de São Carlos. Mas além de cidade Sorriso, somos a capital da tecnologia.
a cidade das escolas, a cidade que produz conhecimento, e conhecimento de primeira linha, e somos mesmo, e temos que nos orgulhar disso. E na medida em que se cortam investimentos nas nossas universidades e no centro de pesquisas, estão, na verdade, prejudicando enormemente a cidade de São Carlos, porque temos, e a cidade tem, um perfil de cidade de estudantes, cidade de pesquisadores. Mas isso é uma parte da cidade. Existe a outra parte da cidade. Todos sabem uma regra muito simples: quem concentra riqueza atrai a miséria, concentra consequentemente a miséria. Logo, concentra o seu oposto. Temos que nos opor aos cortes de verbas para as universidades. Temos que defender, consequentemente, a economia de São Carlos, conscientes de que o corte na educação é sempre um corte na pele, uma ferida no povo de São Carlos, na economia de São Carlos. Mas como é que vai a educação na capital da tecnologia? Olha, quando falta um médico num posto de saúde, numa unidade qualquer, num hospital, e alguém está lá na fila para ser atendido, com dor, necessitando dos cuidados médicos, e esses cuidados não vêm, as pessoas se rebelam das mais diversas e variadas formas. As pessoas se rebelam. Por quê? Porque a dor física é insuportável, é imediata, e a pessoa reage desta maneira. Mas a dor do conhecimento, a percepção da dor do conhecimento, não é tão imediata dessa maneira. Quando falta um professor numa escola, os alunos só falta que soltem rojões de felicidade, de contentamento, porque não vão ter aula. Então, vejam o paradoxo. Se falta o médico, o sujeito arrebenta porque a dor é imediata. Se falta o professor, solta-se rojão, festeja-se, não percebendo que a dor da ignorância não é imediata, ela é de médio e longo prazo, ela vai se sentir lá na frente, vai se verificar lá na frente quando faltarem empregos, quando faltarem qualificações. Mas o difícil é quando a gente começa a alardear que a gente está bem, quando a gente não está. Eu sou filho de nordestino e fui criado ali na Chincha. Tinha que ir bem na escola, estudava e ia bem, sim senhor. Se eu chegasse em casa com uma nota 5, festejando, papai, mamãe, olha que beleza, eu tirei 5,4, olha o meu progresso. Eu ia levar um progresso no meio da orelha. Por quê? Porque aluno de nota 5, 5,4, não é bom aluno. É aluno vagabundo, é aluno que precisa estudar mais, é aluno que precisa ser melhor recuperado. Pois bem, nós temos indicadores como o IDEB, onde aparecem as metas e as realizações. Então, vamos lá para o IDEB das escolas de São Carlos.
e a aferição refere-se a 2017, que é o último dado que a gente tem. No 5º ano, a média do estado de São Paulo, o maior estado da federação, o estado mais rico da federação, 6,5. Média das escolas em São Carlos, 7,2. Está bem. E muito bem enquanto média, até porque, por ser média, existem escolas, como o Paulino Carlos, aqui do lado, que tem uma média muito alta. E nesse quesito, é indiscutivelmente a escola de melhor performance da cidade de São Carlos e da região. Vamos ver o 9º ano. Média do estado de São Paulo, a locomotiva que carrega o Brasil, 4,8. O estado de São Paulo foi aprovado ou reprovado? As propagandas do governo dizem que o estado está melhorando, porque em 2009 era 4,3, em 2011 4,3, em 2013 subiu, foi para 4,4. Em 2015 foi para 4,7. Em 2017 4,8. Veja como subiu no estado de São Paulo. Reprovado. A educação de 6º a 9º ano no estado de São Paulo está reprovado. E em São Carlos, como é que foi aprovado? Está com 5,4. Veja que beleza. Me lembro Tom Zé. Tom Zé canta uma música que é a música da burrice. E o ensino médio, aquele que prepara para a universidade, aquele que prepara para o emprego, como é que é no último ano, no 3º ano? Qual é a média do estado locomotiva do Brasil, estado de São Paulo, em 1917? 3,9. Aprovado ou reprovado o estado de São Paulo? Reprovado. E na capital da tecnologia, como é que é o ensino médio? No 3º ano, no último ano do curso colegial, do ensino médio, 4,3. Aprovado ou reprovado? Terminar. Senhoras e senhores, essa é a educação na capital da tecnologia. Nós temos que evoluir muito, fazer uma meia-culpa, sermos sinceros, dizer, olha, nós estamos até agora reprovados, nós temos que buscar a aprovação. Fazer o contrário, dizer que a gente está progredindo, é comer chuchu e arrotar caviar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito por até 10 minutos, Chico Louco. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, a plateia aqui presente, ao público, telespectador e rádio ouvinte e a mídia que também se faz presente essa tarde. Muito boa tarde a todos. São Carlos, capital da tecnologia, capital do clima, cidade sorriso. Realmente, professor Azuaite, o senhor falou aqui com muita clareza, temos que defender a economia de São Carlos. Um assunto que veio vigente, no primeiro semestre principalmente, é a reforma previdenciária. Todo empregador, quando recebe a sua guia de recolhimento da Previdência Social, ele tem ali um recolhimento para o INSS, esse recolhimento é para a Seguridade Social também, e também para o Sistema S. Mas um município como São Carlos, há muito, já vem colaborando com a sociedade, com a Seguridade Social, seja através do atendimento nos postos, seja através do atendimento na unidade básica de saúde, no SEMI, ou as internações que a Santa Casa, que são feitas na Santa Casa, ou no Hospital Escola que o município investe,
São Carlos já colabora com o social brasileiro. Então, o que nós poderemos ver a partir da reforma previdenciária é se não sou da área, eu sou médico, eu não sou profissional de economia, nem do direito, também não sou da administração pública, mas há a possibilidade, sim, de o município conseguir repatriar alguns recursos que já foram depositados ao longo dos anos à Previdência e, assim, defender a nossa economia, trazer de volta para os cofres de São Carlos valores que foram recolhidos ao governo federal e que agora estão, com a reforma previdenciária, são possíveis. Então, eu queria chamar a atenção dos secretários de planejamento, da administração pessoal, secretário da Fazenda, para que eles estejam atentos a essa possibilidade de se repatriar recursos previdenciários para o município de São Carlos. Ao longo de vários anos, acredito que nós não falamos de uma pequena cifra, mas de valores que podem ser reinvestidos nas necessidades básicas da população. Um outro ponto que o professor Oswald citou é em relação ao rendimento escolar. E hoje, quando o senhor vê uma criança, pequena que seja, 2 anos, às vezes até menos que isso, as crianças já dominam o smartphone, as crianças já têm um acesso à internet. Essas crianças entram no smartphone melhor que os adultos. E sabem procurar, achar, encontrar joguinhos, enfim. Parece que o mundo em que nós vivemos no passado está diferente hoje. A educação que nós tivemos no passado, hoje, não se fará presente sem que nós consideremos a existência do smartphone, a existência da internet, a existência das tecnologias de informação, as tecnologias digitais. Não tenho dúvida disso. E o que eu vejo é que esses índices de desenvolvimento escolar, do IDEB, que o professor Oswald trouxe aqui, eles poderiam ser ainda melhores se nós olhássemos para esta realidade. O quanto que as escolas públicas no país, na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo e também no Brasil, elas investem nesse conhecimento e nesse potencial de aquisição. Porque hoje, quando eu era criança, eu colecionava enciclopédias, comprava na banca de jornal, revista Enciclopédia Conhecer, lia aquilo ali como uma forma de ganhar cultura. Existia enciclopédia em casa, Barça. Hoje ninguém mais compra enciclopédia. Ninguém mais coleciona enciclopédia. A enciclopédia está no seu bolso, está aqui, está no smartphone. Agora, o que precisamos fazer para melhorar a cultura da população? Precisamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que é a informática, que é o smartphone, que é a tecnologia de informação, em benefício da educação das pessoas. Como fazê-lo? É um mar imenso, é um oceano de possibilidades. Há um oceano de possibilidades. Agora, uma Secretaria de Educação, seja ela de Estado, seja ela do município, que não qualificar, que não trouxer profissionais adequados para esse desenvolvimento, estará realmente ficando aquém do nosso tempo. Nós já estamos partindo para a 3ª década do século XXI, daqui a 5 meses, ou até menos, né? Estamos em setembro? 4 meses. Então nós estamos partindo para a 2ª década do século XXI, e a escola que nós temos ainda está olhando para trás. Ela tem que olhar para adiante, para os anos futuros. Nós não podemos olhar para a escola que eu recebi, a escola que você, Júlio César, recebeu. Nós temos que olhar para uma escola que seus netos venham receber. Porque a informática está aí. A tecnologia de informação está muito avançada e as nossas secretarias de educação têm que despertar para essa realidade. Assim como na capital da tecnologia, eu julgo, Daniel, inadmissível que as empresas aqui presentes não invistam em pesquisa e em desenvolvimento. Quantas empresas nós temos aqui? Quais são aquelas que investem maciçamente em P&D? Porque é verdade que o nosso país está aquém da economia mundial. Nós exportamos carne, alimentos, para trazer smartphone, computadores, tecnologia já pronta, e até software. Mas o custo disso, nós fazemos um verdadeiro escambo, assim como aquele que era feito com os indígenas, trocando as riquezas dos indígenas por quinquilharias
por banalidades, por produtos de menor valor, assim como no início da nossa colonização brasileira. Então, o que o Brasil tem que começar a olhar é que a capital da tecnologia tem que sair na frente mesmo. Nós temos que correr à frente das demais cidades no que diz respeito à tecnologia, já que nós temos esse título. Se nós quisermos realmente retirar o título de São Carlos, capital da tecnologia, nós teremos que realmente repensar nossa atitude atual. Porque se aqui é a capital da tecnologia, que façamos a diferença, que venhamos fazer a diferença. São Carlos é uma cidade grande, é uma cidade muito próspera, porque aqui tem um povo muito próspero. É uma cidade organizada, porque aqui existe um povo muito organizado. Existe um povo ordeiro, sim senhor. E o que torna São Carlos uma cidade segura. É uma cidade maravilhosa para se viver. Agora, nós temos que corresponder a esse estado de coisas que a cidade apresenta na política. Então, nós temos que ter uma visão voltada para o futuro. Eu acho também inadmissível que a Prefeitura de São Carlos não faça o investimento certo naquilo que é o seu futuro. Que eu saiba, não existe na cidade de São Carlos profissionais de economia concursados, para evitar problemas até de gestão, até da gestão, porque o município vive de um orçamento. E nas crises que são uma frequente no Brasil, entre a década e sai década, o Brasil tem uma nova crise, o município pode ter subtração de sua arrecadação e a população ficar aquém da assistência necessária e desejada. Então, eu acho que a cidade de São Carlos precisa repensar também no seu quadro de colocações, pensar em profissionais de economia para fazer um melhor acompanhamento da economia municipal, como foi falado aqui pelo professor Azuaite. Falei aqui dessa possibilidade de repatriação, mas eu tenho certeza que há muitas outras articulações necessárias. Então, o que nós precisamos realmente é mudar o perfil das indicações políticas, colocar gente mais técnica, mais qualificada, porque as indicações de cargos públicos não podem ser apenas pelo sentimento, pelo apadrinhamento, pela proximidade afetiva. E, na verdade, nós temos que pensar em uma cidade que tenha desenvolvimento, que seja realmente a capital da tecnologia. Como toda semana eu falo, eu volto a pedir, eu volto a clamar aqui para todos os políticos da cidade, para todos nós vereadores, pelo prefeito, pelos nossos secretários, olhemos para a necessidade que temos no Hospital Escola, Hospital Universitário de São Carlos. Não dá para a cidade de São Carlos continuar com aquele hospital sendo um projeto ou um rascunho de um grande hospital. Nós não podemos ver isso na cidade. A população de São Carlos precisa muito daquele hospital, será um centro de desenvolvimento de ciência médica, será um centro de empregabilidade, de qualidade de mão de obra e, acima de tudo, de uma ótima assistência que o Hospital Escola já atende. Existe um espírito humanitário de atenção e de respeito ao ser humano. Então eu venho clamar mais uma vez a todos nós políticos, homens públicos que estão em São Carlos, vamos nos unir, vamos fazer um esforço sinérgico para que o Hospital Universitário de São Carlos saia do projeto e venha a ser uma realidade em nossa cidade. Muito obrigado, boa tarde. Próximo vereador inscrito, por até 10 minutos, Daniel Lima. Muito parabéns pela fala, doutor. Boa tarde, São Carlos, boa tarde, vereador Moisés Lazzarini, vereadora Laide, demais cidadãos aqui presentes. Eu venho aqui apontar algumas situações que eu vivi nos últimos 7 dias, junto a alguns secretários, algumas visitas que eu fiz. E na quinta-feira da semana passada, eu estive junto ao secretário Nino Mengatti e o secretário Tundizi. Nós visitamos a EMEB Afonso Fioca Vitali, onde lá nós vimos e pudemos constatar o projeto da horta orgânica. E eu fiquei muito feliz em ver a respeito desse trabalho que é desenvolvido, que está começando a ser desenvolvido pela Secretaria de Educação. Saindo de lá, nós fomos visitar a EMEB e a CEMEI, lá do bairro Eduardo Abdenur. Uma EMEB para 280 aluninhos
e uma CEMEI para cerca de 750 alunos. São equipamentos diferentes e eu fiquei extremamente envaidecido. Oi. A IMEB 280, CEMEI 750, o contrário. CEMEI 280 e IMEB 750, perdão. E eu vi ali um equipamento público prestes a ser inaugurado, daqui a pouquinho vai ser inaugurado, cerca de 2 a 3 meses, com todos os equipamentos, com todas as adequações, acessibilidades para as crianças. E na CEMEI, na IMEB, perdão, então, um ginásio vai ser construído. Outro ponto que eu queria destacar aqui é uma matéria do São Carlos agora, que disse que no dia 6 de setembro, a Receita Federal, a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu 288 novos pneus de aros 13, 14 e 15 para serem utilizados na frota da pasta e demais veículos da Prefeitura. A Receita Federal também repassou para o município uma caminhonete Frontier diesel ano 2011, que será utilizada no Departamento de Manutenção da Secretaria de Educação. O secretário Nino Mengatti diz aqui que, graças ao trabalho do prefeito Ayrton e seus secretários, né, no caso aqui o doutor Mário Antunes, que recuperou a credibilidade da cidade, hoje podemos receber esse tipo de doação. Vamos repassar os pneus não somente para a utilização da frota da educação, mas de toda a prefeitura. Inclusive, em breve, receberemos mais 250 pneus. Já o veículo vamos utilizar no departamento de manutenção. Queria salientar aqui a importância desse tipo de trabalho e o impacto que é gerado para o município nas questões de finanças. Outra questão importante, acredito eu, é o envolvimento que nós estamos tendo com o setor de tecnologia, de inovação, startups e empresas de alta tecnologia, onde nós teremos, a partir do dia 20 a 28 de setembro, por iniciativa do Sanca Hub, vários eventos que serão ministrados várias palestras para fomento desse segmento de atividade que é tão importante para São Carlos. Os eventos eles serão no Novo Lab, no Instituto Inova e também no Paço Municipal. Queria falar aqui outro ponto que está começando a me deixar numa posição talvez um pouco desconfortável, querido presidente da Casa, Lucão Fernandes, que é algo que o vereador também, Júlio César, por conta ali da nossa região, está começando a ficar, estamos muito incomodados. E me incomoda mais ainda não seria uma negligência, mas nós não estamos sendo atendidos na questão da parte de documentação e das contrapartidas do Grupo Encalço em relação à duplicação do trecho da rotatória do Dama com a rotatória do Inova do Ecotec. Já fui para São Paulo, já conversei com a arquiteta Fabiana Zambrano, já conversei com o superintendente do grupo, já pedi requerimento junto à Secretaria de Habitação, já fui à Artesp em São Paulo, já conversei com o diretor de operações, Coronel Alberto Rodrigues, onde mostrou para mim uma lista de documentos, né, que por conta de prazos, para variar sempre a novela dos prazos, terão que ser atendidos.
E nós percebemos, isso conversando com a arquiteta, eu quero deixar bem claro aqui, isso para a população, porque tudo existe um tempo, um momento, né? A gente com algumas paciências aí. Mas existe um momento da gente esperar, da gente entender, compreender o time, né, o fôlego, a saúde financeira, o entendimento e o respeito para conosco, não vereadores, mas principalmente com a população. População esta que vive naquela região nossa lá, do Jockey, do Bosque, de São Carlos, do Samambaia, dos Damas e do Village. Essa contrapartida, ela já diz a palavra por si só. Ela é uma contrapartida de uma partida, ou seja, existe um equilíbrio financeiro, um entendimento justo, equilibrado daquilo, do ponto e contraponto financeiro, onde o empreendedor ele precisa contrabalancear, ofertando à população algo que foi objeto de contrato e que não está sendo atendido. Desde 2012. 2012, Júlio César. O senhor sabe disso, Vossa Excelência sabe disso, quanto a gente tem trabalhado de forma conjunta em relação a esta demanda ali naquela região. Eu uso dessa tribuna com todas as nossas atribuições, responsabilidades, né, e poder da nossa palavra, para que a gente comece, né, aí o senhor Marcelo da Paz, superintendente do Grupo Encalço, que nos escuta agora, e a arquiteta Fabiana Zambrano, que possa atender o pleito, não deste vereador, mas das pessoas que ali vivem naquela região, e que é mais do que justo, oportuno, ser atendido a duplicação daquele trecho, coisa que nós estamos dizendo, do que, Júlio? 200 metros? 200 metros, 200 metros. Então, olha só a população, 200 metros para ser duplicado, desde 2012. Só que, todas as documentações, e aí tem que ser feito, né, um meia-culpa, aqui trazendo para o poder público, de que as documentações foram dadas quando não a contrapartida foi cumprida. Isso é um modus operandi equivocado, errado. Há de se entender com a vida, né, que a vida é um eterno aprendizado, de que as contrapartidas devem ser feitas, realizadas, e aí sim, as documentações acontecerem. Porque senão você cura a dor de barriga de um caro Kiki. E a dor de barriga maior, que vira uma cólica, vai para onde, Júlio? Vai para nós. E a gente passa todo dia naquele trecho. E mais quantas mil pessoas? Né? Na FESP, na IFESP, no Instituto de... Por favor, só para no desenrolar aqui do raciocínio, por gentileza. Então, eu quero deixar bem claro aqui, né, coisa que eu estou vereador há cerca de 5 meses. Quando a gente assumiu, quando você vai assumir um posto de vereador, você tem um passivo, né, de demandas que você enxerga, a tua visão de mundo, política e de São Carlos. E dentre elas, né, uma das demandas é justamente o atendimento, o cumprimento daquela emenda, daquela contrapartida. Quantos alunos passam ali? 1000 alunos. Então é o seguinte, vamos deixar bem claro. 5 meses. 5 meses. Já me reuni 2 vezes com o superintendente, já me reuni com a arquiteta, me prometeu que no dia seguinte, e vira uma semana, Laide, vira e de 2012 nós estamos em 2019. É um absurdo isso.
Porque a empresa, ela goza de todas as prerrogativas e do seu poder econômico. E a população lá, entendeu? Que confia em nós, que chancela a nós, poder público na somatória de todos, a confiança de que a contrapartida será realizada, que acontece 7 anos depois, absolutamente nada. E dentro do seu gabinete, do seu escritório, com o seu ar-condicionado, a sua caneta Montblanc, entendeu? Vai se passando o tempo, conforme for o entendimento, conforme for a sua saúde financeira, e aí tem que se entender o momento da empresa, e não o momento da população. Isso é um absurdo. A partir de hoje, a minha data limite foi hoje. A partir de hoje, eu quero e exijo, como vereador dessa cidade de São Carlos, das milhares de pessoas que moram naquela região, eu quero, senhor Marcelo da Paz, superintendente do Grupo Encalço, eu exijo, arquiteta Fabiana Zambrano, a resposta adequada. Porque hoje de manhã a gente ia ter uma resposta. E para nós a data limite, hoje tem que ter. Factível. Documentando. O meu e-mail, vereadordaniellima@gmail.com. O meu celular, 16 997 424281. Como vocês sabem, há muitos anos. Chega disso. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, por até 10 minutos, Dimitri Cian. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais amigos vereadores. Saudação às minhas colegas vereadoras Laide Cidinha, as pessoas que nos acompanham, a imprensa, os servidores desta casa. De um modo geral, muito boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, o senhor que desde 2017 acompanha os meus posicionamentos nesta casa, sabe que poucos, se algum vereador, houve, que foi mais crítico do que eu à gestão do prefeito Ayrton Garcia. Usualmente subo a essa tribuna para usar o expediente falado, para criticar, para apontar, não porque eu não goste do prefeito, mas sim porque eu não concordo com boa parte do que é feito na cidade. Mas hoje, até para mostrar que não o faço por perseguição pessoal, eu vim aqui apontar um processo que está andando e que é muito importante para a cidade de São Carlos. Acredito, senhor presidente, que o parlamentar deve se pautar por aquilo que acha certo, que acha melhor para a cidade de São Carlos, independentemente de quem é o prefeito, independentemente do partido, da coligação ou de quem quer que seja. Eu venho falar aqui sobre o asfalto das ruas 1, 2 e 3 do bairro Antenor Garcia. Boa parte de vocês sabe que o final dessas ruas não tem asfalto, é até hoje na terra. Eu não estou dizendo que precisa de um tapa-buraco, estou dizendo que não tem nenhum pavimento asfáltico no lugar, eles vivem na terra, na poeira. E quem conhece aquela realidade, aquela região, sabe do sofrimento daquelas pessoas, sabe a dificuldade que é viver no ano de 2019, na capital da tecnologia, uma rua de terra. Porque o poder público, há mais de 30 anos, deveria ter feito a pavimentação, mas não o fez. Ali existe, além da falta do asfalto, existe também um problema muito grave de drenagem. Aquelas pessoas, em época de chuva mais forte, sofrem com a invasão das águas em suas casas. É um problema que se arrasta há muito tempo, e aquela população, desde a eleição do prefeito Ayrton Garcia, dizia, olha, agora vai resolver, porque o Ayrton foi quem criou esse bairro. Esse bairro tem o nome do pai do Ayrton. Sabendo disso, também por ter muitos amigos naquela região, eu desde o começo do meu mandato, conversei com o prefeito Ayrton Garcia, com os secretários responsáveis pelo assunto, para que o processo andasse. E agora o que eu venho trazer aqui para vocês é uma boa notícia parcial. Porque a boa notícia de fato vai ser quando o asfalto estiver colocado lá no local, né? Antes disso,
Nós temos só uma expectativa de que tudo dê certo. Mas parece que, apesar das dificuldades iniciais, a coisa começou a andar. O processo não está mais parado. Na verdade, hoje, ele se encontra em vias de ser enviado para a licitação. Nós estamos quase na abertura do processo licitatório que vai fazer aquele asfalto. Isso não é a mesma coisa que ter o asfalto na rua, não é? Que é o que a gente quer. Mas já é um passo muito grande, porque aquelas pessoas acreditam e precisam daquilo. Ano que vem é um ano eleitoral. É óbvio o que eu estou dizendo, mas as consequências disso podem não ser tão óbvias. O ano que vem é um ano muito difícil para a gestão municipal em todo o Brasil. Não é? A forma como a lei funciona, como a política funciona. Por isso, eu peço aos secretários envolvidos que este processo, que esse edital de licitação seja aberto ainda este ano. Porque com isso nós podemos acreditar, ter a esperança de que isso aconteça realmente. Né? O processo hoje se encontra na Secretaria de Obras Públicas, que já fez todo o orçamento necessário da obra, né? Já sabe o quanto de dinheiro vai precisar para fazer essa obra. A Secretaria de Governo já indicou também, junto com a Secretaria de Finanças, da Fazenda, o valor necessário, a origem, de onde vem esse dinheiro. Então, nesse atual momento, nós temos o seguinte: nós temos o dinheiro para fazer a obra e nós temos a vontade política. O prefeito Ayrton Garcia disse que quer fazer esse asfalto. É por isso que nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Mas alguns podem me perguntar, o que é que falta, então, se está tudo tão certo assim? Falta a licença da CETESB. Ali, para deixar claro para as pessoas que talvez não conheçam tão de perto aquela região, existe um TAC, um termo de ajustamento de conduta da Prefeitura Municipal com o Ministério Público, né, em que a Prefeitura se comprometeu a fazer a drenagem da região. Mas, para isso, né, a CETESB tem que emitir o seu parecer autorizando a obra. Com o parecer da CETESB autorizando a obra, a Prefeitura vai poder dar abertura ao processo de licitação, para então, depois de concluído esse processo, sabermos a empresa que vai executar o serviço, para que comece a infraestrutura, a drenagem, que é o primeiro ponto. Então, o entendimento da Prefeitura, entendimento correto, no meu ponto de vista, vamos fazer todo o saneamento, toda a infraestrutura, a drenagem que é necessária ser feita antes de passar o asfalto. Não adiantaria nada simplesmente chegar e cobrir de asfalto e esquecer a tubulação embaixo, para daqui o próximo prefeito, para daqui a 10 anos, com o problema da chuva sendo agravado, ter que cortar o asfalto e fazer tudo de novo. Então a Prefeitura está se propondo a fazer o certo. A Prefeitura já indicou a origem dos recursos para fazer essa obra. O projeto, o orçamento, já foi feito, já foi levantado pela Secretaria de Obras. Agora, com a licença ambiental da CETESB, nós poderemos dar abertura ao processo licitatório. Essa não é uma luta só minha. Outras pessoas falaram já sobre esse assunto. O vereador Leandro foi um deles que, antes mesmo de ser vereador, travava essa luta, essa disputa, para que acontecesse de fato o asfalto ali. Me recordo de um episódio em que o vereador Leandro chegou a ser detido, por estar lutando para que o asfalto chegasse àquela região. Então, senhor prefeito, considerando a boa vontade que o senhor demonstrou quando conversamos sobre o assunto, a sua manifestação de vontade para que esse asfalto saia, para que aconteça durante o seu mandato, considerando a disponibilidade financeira apresentada, vamos todos nos unir para garantir que isso aconteça de fato nesse governo Ayrton Garcia. Porque nós não sabemos se o próximo prefeito, seja ele quem for, se será simpático a essa ideia, se terá vontade, se terá o interesse de olhar por aquela população. Vereador Leandro?
Ô, vereador Dimitri, primeiro, obrigado por ter citado, lembrando de lutas do passado. E segundo, que o bairro, a gente já falou várias vezes, carrega o nome do prefeito Arthur Garcia, seu Antenor Garcia. Eu acho que, no mínimo, o prefeito tem que entregar essa obra para aquela população, que hoje existe há 27 anos o Antenor Garcia e não tem dignidade. Parte daquela população não tem dignidade, é esgoto dentro da sua casa. Enxurrada, quando vem o tempo forte de chuva, as pessoas, muitos deixam a casa vazia e vai ficar na casa de parente. Tem todos esses relatos nos nossos vídeos anteriores. Você vai conversando com os moradores ali, se relata muito pior. Trauma que as crianças vê da água, pedra, tudo entrando para dentro da sua casa. Então, acho que no mínimo é o prefeito entregar essa obra realizada com pavimentação, com saneamento, porque lá também nem saneamento tem. Nem saneamento tem. Não tem boca de lobo, não tem nada. É a estrada de terra e o estrago, as cicatrizes que a enxurrada deixou ali naquela região. Foi feito metade, numa outra época, falta pouco. Eu espero aí, você está bem por dentro desse assunto, está direto cobrando a secretaria, direto vendo se tem um projeto, se está em andamento. Eu espero que até o Natal aí, a população de lá do Antenor Garcia tenha bons resultados, que você venha usar a tribuna aí para dar essa boa notícia aí para a população do Antenor Garcia, Dimitri. Obrigado, vereador Leandro. Sabendo da necessidade que tem essa população, sabendo que o orçamento está pronto, em torno de R$ 1.200.000, o valor necessário para fazer a tubulação e o asfalto, nós não podemos deixar essa oportunidade passar, vereador Leandro. Obrigado. Último vereador inscrito na tarde de hoje, solicito ao novo vereador Luiz Henrique Kiki que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada desta 27ª sessão ordinária, realizada em 10 de setembro de 2019. Presidente Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha. Luiz Henrique, presente. Robertinho Mori. Azuaite Martins de França. Azuaite, Chico Louco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Dimitri Cian. Ditinho Mateus. Edson Ferreira. Elton Carvalho. Gustavo Pose, ausência justificada. Júlio César. Presente. Laide da UIPA. Leandro Guerreiro. Malabim. Marquinhos Amaral. Moisés Lazzarini. Rodson Magno. E Roselei Françoso. Roselei Françoso. Existem 4 processos aqui que entraram em regime de urgência. Eu tenho as devidas assinaturas, solicitações de vários vereadores. E o primeiro é o processo 2615. Interessado da Prefeitura Municipal que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Handebol. São emendas do novo vereador João Miller, enquanto estava aqui, 20 mil. Leandro, 20 mil. Azuaite Martins de França, 30 mil. Sérgio Rocha, 20 mil. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2680, interessado a Prefeitura Municipal, autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Amigos Protetores dos Animais e do Meio Ambiente. São emendas dos nobres vereadores Dimitri Cian, 15 mil, Rodson Magno do Carmo, 15 mil. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2527. Interessado a Prefeitura Municipal. Abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura. São 200 mil de despesa com pessoa jurídica na Secretaria Municipal de Habitação. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2676. Interessado Prefeitura Municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura 1.630.000, que é da Santa Casa. Repasse do mês de maio, junho e julho, está me informando aqui o presidente da Comissão de Saúde. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Agora, os da pauta, peço a atenção dos senhores vereadores. Primeiro da pauta. Projeto de lei número 813. Interessado o novo vereador Malabim. Altera o dispositivo da lei municipal número 18059, de 22 de dezembro do ano 2016. Senhor Os vereadores... Eu gostaria de pedir a retirada desse processo, para a gente dar uma avaliada melhor nele. Então, eu peço a retirada. Uma vez que o propositor está fazendo a solicitação, eu consulto o plenário. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. A retirada, que se manifesta os contrários. Então, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do projeto de lei 2245, interessado Prefeitura Municipal. Assunto: disciplina o uso, a ocupação e o parcelamento do solo, bem como as restrições edilícias no perímetro que descreve e dá outras providências. O vereador Roselei quer fazer encaminhamento de votação? Não? É isso aí. Votação nominal. Votação nominal. Vai ser votação nominal. Nobre vereador Benedito Mateus Filho, vereador Marquinhos Amaral e também vereador Elton Carvalho e Dimitri Cian estão pedindo votação nominal. Não vai fazer encaminhamento, vou passar para o regime de votação. Sempre que necessário. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade de fazer esse encaminhamento de votação em nome da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Antes de fazer o encaminhamento, eu quero agradecer todo o empenho do vereador, ex-presidente dessa casa, né? Uma vez presidente, a gente fica com aquela mania, né? Sempre presidente, vereador Marco Antônio do Amaral, pelo esforço, pelo estudo, juntamente com o vereador Rodson Magno do Carmo, e compõe essa comissão. E, da mesma forma, quero agradecer a comissão, em nome do seu presidente, a comissão de urbanismo dessa casa, o vereador Dimitri Cian, por compartilhar do mesmo entendimento que nós tivemos estudando esse processo com todo o afinco que se faz necessário. O município de São Carlos, ele editou uma lei no ano de 1979. Essa lei criava, naquele momento, o loteamento Vila Elizabeth. E, posteriormente, no ano de 2005, essa lei, em tese, quase que na totalidade, ela foi revogada, permanecendo vigente uma coisa que eu acho que é de extrema importância para essa lei, que é o artigo 241 da lei e o artigo 140, previsto, na verdade, no plano diretor estratégico do município, prevendo o quê? As características originais da data de fundação deste importante loteamento, localizado no município de São Carlos, para os vereadores aqui próximo, nessa área verde. Posteriormente a isso, no ano de 2010, o município de São Carlos assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o município de São Carlos, ampliando, na verdade, todas as características, alguns impedimentos para a questão de ocupação, de comércio, questão de escolas, questão de ocupação comercial naquele local, porque a lei de 1979, que criava a Vila Elizabeth, previa o quê? A ocupação unifamiliar. Ocorre que muitas pessoas que residem naquela localidade acabaram ingressando na Justiça, tanto aqui na Vara da Fazenda Pública de São Carlos, posteriormente, através dos recursos que foram interpostos, também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem tendo o entendimento
que a prefeitura deve sim respeitar as características daquele bairro chamado Vila Elizabeth. E veja bem que eu falei bairro, porque há uma distorção no entendimento do que é bairro Vila Elizabeth e do que é Vila Elizabeth. Isso na verdade, acabou dificultando um pouco até o nosso entendimento. E em decorrência, ô Daniel, muito obrigado, sempre muito gentil, né? Nós fomos buscar, na verdade, um histórico de todas as legislações que culminaram na fundação daqueles loteamentos. E, nesse sentido, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação acabou fazendo um parecer contrário ao projeto de lei que está na casa, por entender que todas as garantias necessárias àquela localização, mais precisamente a Vila Elizabeth, está garantida, estava no plano diretor de 2005 e mantém garantida a garantia no artigo 150 do plano diretor de 2016. Por isso, a Câmara Municipal vem dar parecer, através da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, pela rejeição do projeto de lei que está na casa. Não sei se eu me fiz claro, mas é isso que eu tenho a princípio, né, para me manifestar em nome da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Contemplados, Vossas Excelências, pelo encaminhamento de votação. Então, votação individual, nominal. Atenção, senhores vereadores, para votação nominal. Vereadores favoráveis. Espera só um minutinho, por gentileza, até para que os senhores vereadores tenham entendimento de como proceder nessa votação. Está em votação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa. Favoráveis ao parecer, votam sim. O parecer das comissões. Contrários ao parecer, votam não. O parecer vai pela rejeição. Mantém o que era antigamente, é isso? Então vamos lá. Vereadores favoráveis sim, contrários não. Azoite Martins de França. Chico Louco. Favorável ao parecer, sim. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Sim. Dimitri Cian. Ditinho Mateus. Edson Ferreira. Elton Carvalho. Gustavo Pose, ausência justificada. Júlio César. Sim. Laide da UIPA. Sim. Leandro Guerreiro. Nessa eu voto. Lucão Fernandes. Sim. Luiz Henrique. Sim. Malabim. Sim. Marquinhos Amaral. Sim. Moisés Lazzarini. Sim. Robertinho Mori. Rodson Magno. Roselei Françoso. E Sérgio Rocha. Senhor presidente, 20 vereadores votaram sim, 20 vereadores votaram sim, e nenhum vereador votou não. Então está rejeitado o projeto e a votação, 20 votos favoráveis à comissão, ao parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Passamos então agora à votação do projeto de lei 2308. Interessado a Prefeitura Municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Progresso e Habitação. Valor são 196 mil. Reforma da cancha de bocha. Eduardo de Almeida, academia ao ar livre na Praça Francisco Amaral, academia ao ar livre em Praça na Cidade Araci
e reforma da antiga sede da Proab. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem os contrários, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2503. Interessado da Prefeitura Municipal. Altera o dispositivo da Lei Municipal 18.663, de 28 de junho do ano de 2018 e da outras providências. Recurso do FUNCAD, no valor de R$ 28.875,65 para a nave Sal da Terra. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestem os contrários, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2526. Interessado da Prefeitura Municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Prefeitura. Valor de R$ 444,65, R$ 444.065,42 para recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem os contrários, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2540, interessado da Prefeitura Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal 18.577, de 17 de abril do ano 2018, que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Antigamente ela estava subordinada à Secretaria de Governo e agora estará subordinada à Secretaria de Segurança Pública. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestem os contrários, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do processo 2568. Interessado da Prefeitura Municipal que autoriza o pagamento de auxílio funeral e da outras providências. Trata-se de um projeto de lei que autoriza o pagamento de auxílio funeral em caso de falecimento de servidor público municipal. A lei antigamente era de 3.000, passa agora a ser de 6.000. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Não havendo mais nenhum processo, houve uma solicitação aqui de comunicado à casa do novo vereador Daniel Lima por até 2 minutos. O vereador Zweig, me parece que também pede pelo partido Cidadania 23, o tempo de 5 minutos após o vereador Daniel Lima. Senhor presidente, só um segundinho, uma questão de ordem. Quero pedir licença a Vossa Excelência, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta por esse vereador Marquinhos Amaral e Rodson, nós já vamos se reunir para adiantar o expediente de amanhã, tá bom? Alguns processos que já chegaram nesta casa hoje. Parabéns. Eu quero aqui fazer um comunicado à casa e a todos os ouvintes, espectadores, principalmente os moradores e proprietários de imóveis no Santa Mônica, no bairro Santa Mônica 1 e 2, para que no dia 12 de setembro, às 19 horas, se façam presentes aqui na Câmara Municipal de São Carlos, uma audiência pública, onde nós falaremos sobre a revitalização dos bairros Santa Mônica 1 e 2, implantação de corredores comerciais, revitalização do bairro, valorização dos imóveis do bairro, manutenção de determinadas áreas estritamente residenciais, entre outros assuntos. É de extrema importância para que situações como esta aqui da Vila Elizabeth, que a gente vem a discutir como parlamentar e parlamentares, que nós tenhamos a participação da população, dos moradores aqui presentes, para que nós todos, vereador Leandrinho, nos sintamos cada vez mais respaldados com a opinião pública, para que todos os entendimentos de leis que se façam necessário a posteriori sejam tomados, né, e nós nos sintamos cada vez mais seguros em relação não só às questões
né, jurídicas, mas também com a questão da participação e da presença de vocês, moradores, no Santa Mônica 1, Santa Mônica 2. Importante salientar a participação de vocês aqui, para que depois não sejamos nós questionados, entendeu? A respeito de caso sim, caso não, as medidas que vão ser tomadas. Quanto mais pessoas vierem, melhor. Na quinta-feira, às 19 horas, um convite a todos os senhores e senhoras, os vereadores, e quem está nos escutando sobre a audiência pública, sobre o bairro Santa Mônica 1 e 2. Muito obrigado. Agora, por 5 minutos, usando o tempo do Partido Cidadania, o nobre vereador Azoite Martins de França. Nesta última segunda-feira, e falo em nome do Cidadania 23, ex-PPS, um dos filhos do atual presidente da República, o número 02, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, sugeriu uma ruptura democrática para que a transformação que o Brasil quer aconteça. Em outras palavras, pregou a ditadura. Convenhamos, se fossem apenas palavras de um elemento do infausto clã, ainda assim seriam preocupantes, mas as ações que vêm sendo empregadas em nosso país desde o começo do ano geram indignação e merecem repulsa. Há ataques à educação, à cultura, à ciência, à liberdade de expressão, demonstrações de apreço à tortura, à truculência, ao autoritarismo, e ainda provocações infames a autoridades do mundo civilizado. Até por isso, nosso país vive nessa terça-feira uma situação insólita, a de ver seu máximo mandatário ser denunciado na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU por defender a ditadura militar. A ação será apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Instituto Vladimir Herzog. Na semana passada, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi alvo de uma agressão gratuita no ataque perpetrado à memória de seu pai, que foi torturado e morto durante a ditadura Pinochet. A postura tosca do presidente do turno tem encorajado figuras obscuras da vida nacional a adotarem atitudes esdrúxulas, quando o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ao determinar o recolhimento de obras com temática LGBT na Bienal do Livro. A atitude arbitrária de censura e repressão à criação literária foi direcionada ao romance gráfico Vingadores, a Cruzada das Crianças, da editora Salvat. No estado do Rio de Janeiro, onde recentemente o governador comemorou pateticamente uma execução, chocou o prefeito a imagem de um beijo entre dois personagens masculinos. Muito acertadamente, a Bienal recorreu à Justiça para contestar a censura, fazer valer seu direito de não retirar livros e dar voz a todos os públicos. Como disse um editor, a Bienal do Livro se tornou um símbolo do que o Brasil de hoje está enfrentando. Censura é mordaça, é negação à democracia. Nem é preciso ser um especialista em direito constitucional para verificar a violação do artigo 220 da Carta Magna, que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Os obscurantistas pregam o retrocesso institucional dos tempos do regime de exceção e, incrivelmente, já imaginam estarem vivendo naquele passado odioso. A onda chegou à Câmara Municipal de Porto Alegre, onde a presidente Mônica Leal se animou a mandar recolher charges críticas ao presidente da República em uma exposição que ocorria naquela casa. Resumindo, a ópera da Bienal do Rio. Na sexta-feira, em pouco mais de meia hora, todos os exemplares do livro censurado se esgotaram e o Supremo Tribunal Federal deu a palavra final contra a apreensão dos livros da Bienal. Senhor presidente, uma das características dos adeptos da ditadura é atacar a inteligência e investir na ignorância. Quanto mais inculto, mais manipulável e fanático é o seguidor dos obscurantistas.
adepto das trevas, um governo autoritário. É inimigo da luz, da ciência e da pesquisa. Nesta semana, numa só penada, foram cortadas 5.200 bolsas da CAPES, que, somadas aos cortes anteriores, chegam ao número de 11.800 neste ano. Já o CNPq suprimiu o pagamento de seus 84 mil bolsistas a partir de setembro por falta de verbas. Quem vive em São Carlos acompanha de perto o drama enfrentado pelos pesquisadores. Trata-se de uma situação voltada ao desmonte da produção científica brasileira. O meu tempo já se vai, senhor presidente, mas é preciso lembrar que amanhã completam-se 18 anos da tragédia provocada pela ignorância, pelo fanatismo, pelo retrocesso nos Estados Unidos, quando foram destruídas as torres gêmeas do World Trade Center. Duas aeronaves que se precipitaram em Washington e na Pensilvânia deram consecução sucederam aquilo que ocorreu em Nova York. Naquela manhã de 2001, o mundo atônico percebeu o absurdo e incompreensível poder de... Para concluir. Percebeu o absurdo e incompreensível poder destruidor do radicalismo. Nós, democratas, não podemos nos calar diante desse fato, que será relembrado a todos os anos como uma data em que a humanidade e os democráticos têm que lembrar para repelir aquilo que aconteceu no passado e que não desejamos que volte a acontecer no futuro. Muito obrigado. Essas são as palavras do meu partido, o Cidadania 23. Não havendo mais nenhum vereador inscrito na tarde desta terça-feira, peço ao vereador Daniel Lima que faça a última chamada dos senhores vereadores. Atenção, vereadores, última chamada desta sessão. Lucão Fernandes, Sérgio Rocha, Luiz Henrique Kiki, Robertinho Mori, Azuaite Martins, de França, Chico Louco. Presente. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima, aqui presente. Dimitri Chan. Ditinho Mateus. Edson Ferreira. Elton Carvalho. Gustavo Pose. Júlio César. Presente. Laide da UIPA. Leandro Amaral, o Guerreiro. Malabim. Marco Antônio Amaral. Senhor primeiro, senhor primeiro. Lucão Fernandes está aqui. Moisés Lazzarini. Rodson Magno. Roselei Françoso. Muito bem, então, a todos que nos escutam, a todos que nos veem, a todos os vereadores, uma boa tarde. Sob a proteção de Deus, dou por encerrada esta 27ª sessão ordinária. Uma boa tarde.